Olá, estamos de volta com Cidade em Foco e nosso tema de hoje é abastecimento e saneamento básico. Nesse bloco nós vamos falar sobre o contrato de prestação de serviço que a Sabesp oferece para a Prefeitura, nesses itens de saneamento e abastecimento. Em 2008, a Sabesp renovou o contrato com a Prefeitura por um período de mais 30 anos, mas esse contrato permite revisões. E eu gostaria que o diretor de concessionárias, Renê, falasse um pouco para a gente como é que está o andamento dessa revisão, da revisão desse contrato. Perfeitamente. Nós já fizemos vários contatos com o Arcesp, temos uma tratativa já para a revisão do contrato, temos inclusive vários pontos sugeridos pela própria agência reguladora, temos os pontos sugeridos por nós mesmos, pela Prefeitura, né? Mas como eu já disse no bloco anterior, hoje nós temos que aguardar a revisão do plano de municipal de saneamento para poder fazer a revisão do contrato. Por quê? Porque os ajustes que vierem no plano têm que ser contemplados no contrato de prestação de serviço. Mas, basicamente, nós queremos mexer nas multas, por exemplo, que hoje são irrisórias, né? Elas não servem para fazer uma pressão ou fazer com que a coisa ande mais ligeiro. Nós temos que incluir, por exemplo, como disse o professor Cabral, nós temos que incluir nesse contrato a inspeção de hormônio na água, de metal pesado, índices de qualidade que não são previstos hoje nem medidos. Né? Até para que a gente possa ter uma atuação futura em cima disso. Eu acredito que, pelo cronograma que nós temos do Conselho Municipal, nós devemos ter, lá para o meio do ano, em junho, o início da revisão do contrato. Né? Então é por aí que deve caminhar. Professor, que cuidados a Prefeitura deve ter e o próprio Legislativo na condução dessa revisão? Bom, eu faço parte do Conselho Municipal de Saneamento Básico e certamente isso vai ser objeto de discussão interna ao Conselho e algumas orientações devem sair de lá para essa... de bate-pronto não teria hoje alguma... a não ser algumas questões de requisitos, por exemplo. Eu vejo assim, o contrato ele tem uma parte que é mais operacional, que está muito vinculada ao atendimento, a ter água ou não, aos cortes, à expansão da rede, enfim. E tem uma outra parte que é de requisitos. O Renê chegou a tocar em alguns deles, a questão dos indicadores de qualidade que a gente deve considerar. E eu iria além, eu acho que a gente pode, já que nós temos um contrato do município com a Sabesp, nós podemos colocar alguns requisitos adicionais em relação à portaria de potabilidade do Ministério. Se nós entendermos que nós estamos numa sociedade que é mais exigente em termos de qualidade, a gente pode colocar podemos avançar nesses requisitos. Né? Eu diria, por exemplo, para abarcar essa coisa dos novos contaminantes e assim por diante. Então esse é um aspecto. Outro aspecto embora o Renê tenha dito que toda a parte tarifária, quem estabelece é a Arcesp, que é a agência reguladora do setor, há uma prerrogativa de que os municípios também, que são os demandantes contratuais, também tenham alguma participação nisso. Nós chegamos, inclusive, na gestão anterior, no mandato anterior do Conselho, sugerir que houvesse uma discussão tarifária no âmbito do Conselho, que poderia suplantar, poderia mudar, inclusive, a forma de estabelecer essa tarifa. E não houve ninguém colocou uma barreira jurídica impeditiva, quer dizer, a gente pode fazer isso, e se a gente achar que tem um melhor regime tarifário, a gente apresenta isso para a Arcesp e defende politicamente. Né? Então, acho que essas questões podem ser tratadas no âmbito dessa revisão. A questão da Sabesp, tanto sob o ponto de vista do saneamento como do abastecimento, geram reclamações constantes na população, como a gente já falou. Como é que é possível integrar a população nessa discussão, que também traz muitos detalhes técnicos, enfim, mas como trazer a população para essa discussão? E como que o senhor avalia também essa revisão do contrato? Está no momento, ela deve ser feita, o senhor tem indicações até de alterações que seriam importantes? Bom, eu acho que a revisão está no momento ideal, quase passando do tempo já.
Eu acho que uma medida importante que foi a questão do Conselho, a retomada da reunião do Conselho. Já teve a primeira reunião do Conselho, onde já começaram a se criar algumas ideias para poder ter esse diálogo aí, poder ter esse momento de discussão. Acho que o momento agora é um momento de discussão para que a gente possa, de fato, fazer com que possa se aplicar isso a essa revisão do novo contrato. Tem algumas questões que o René falou, que é a questão do aumento da multa, que hoje é 0,1%. 0,1%. 0,1%. Então, isso aí, hoje, se você for olhar, dá o quê? Das 12 mil reais por mês. 12 mil reais. Vai se passar isso aí para que seja, que se for 1%, já dá um valor já um pouco mais considerável. Então, a participação da população, acho que uma coisa importante que a Câmara pode até intermediar, que é a questão das audiências públicas. Nessas audiências públicas, vir escutar a população, dar para elas o retorno dessas audiências, para que possa contribuir até para o Conselho, para que o Conselho possa também já estar uma parcela da sociedade ali representada, e para que possa também escutar a população nas reclamações. A população vai reclamar de uma questão mais emergencial, a mais básica, vai reclamar do buraco que não é feito de uma maneira correta, vai reclamar da falta d'água, vai reclamar da pressão da água no bairro dela. Então, essas reclamações mais emergenciais, mas que de fato afeta ela, que ela está se sentindo incomodada e que reclama bastante da Sabesp. Então, acho que isso vai contribuir bastante, juntamente com o Conselho e todo o trabalho que a Secretaria vem fazendo com referente ao contrato. Só um comentário sobre a atuação do Conselho. O Conselho Municipal de Saneamento Básico. Saneamento básico, pela lei, tem 4 vertentes. O saneamento, o abastecimento e esgotamento sanitário é uma delas. Né? Então, são 2. Né? Abastecimento, esgoto sanitário, resíduos sólidos. Tem mais lixo, discussão por aí. E drenagem pluvial. Quer dizer, então, são 4 vertentes que estão dentro, em tese, estão dentro do Conselho. Quando o Conselho foi criado, ele foi criado de uma maneira meio emergencial para atender a renovação de contrato com a Sabesp. Houve uma pressão do governo, na época, o governo do Estado, sobre a prefeitura, que era do mesmo partido, e a coisa foi colocada num âmbito muito emergencial, e não se criou na prefeitura uma estrutura para acompanhar o contrato com a Sabesp. E aí o Conselho passou a ser, quer dizer, jogou-se para o Conselho essa atribuição, e que está errada. O Conselho não tem essa atribuição dele ser o fiscal do contrato com a Sabesp. Né? Então, a gente, por várias ocasiões, nós tivemos que apontar isso no Conselho, que estavam sendo carreadas para lá, por exemplo, a lista de reclamações dos moradores estavam indo para o Conselho avaliar item a item. A lista é pontual, é a tampa do bueiro aqui, é o cheiro de esgoto ali, é não sei o quê. O Conselho não tem essa prerrogativa, não é dele. Isso é da prefeitura com a Sabesp. O Conselho tem uma coisa muito mais ampla, inclusive de apontar novas políticas públicas para as áreas de abastecimento, metas, pensar em algo, vamos pensar no futuro, mudanças climáticas, está aí, não está no contrato. Né? Como é que isso vai ficar? Né? A gente vai passar por períodos em que vai aumentar esses tempos, em que diminui a chuva, aumenta o calor, né? Muito mais tempo com essa situação. E como é que fica o abastecimento? Quem vai garantir o provimento disso aí? Como é que o município vai lidar com isso? Né? Então tem uma série de outras questões que estão embutidas nessa discussão que o Conselho deve encampar e que essas são, sim, as prerrogativas do Conselho. René? Nós temos a prerrogativa de poder vir a criar uma agência reguladora municipal. Esse era o tema que eu ia abordar. Isso é muito importante. Então, isso é uma opção que vai ser discutida no Conselho, nas audiências públicas que haverão. Por quê? Porque se nós tivermos uma agência municipal, aí nós vamos ter toda a prerrogativa para discutir tarifa. Tá? Então aí nós temos na nossa mão, aqui no próprio município, a condição de discutir tarifa, fica muito mais próximo. Agora, precisa ver a conveniência disso. Até porque para criar uma agência hoje, primeiro eu tenho que denunciar o convênio que eu tenho com a Arcesp com 1 ano de antecedência. Então você vê que não é uma coisa que acontece do dia para a noite. E argumentos para essa denúncia nós temos. Com certeza. E assim, né, além dos indicadores que o professor citou,
Nós gostaríamos também de, nessa revisão contratual, colocar outros indicadores que são, por exemplo, quanto tempo pode faltar água? Você comentou isso. Quantas vezes durante o ano pode faltar água, né? Isso na energia elétrica hoje você tem muito claro, né? Duração, frequência das interrupções. E para a água você não tem. E não só isso, também o atendimento à população. Por exemplo, eu vou lá e peço uma ligação de água num bairro regular, tudo bonitinho. Quantos dias a Sabesp tem para me atender? Porque hoje você não tem isso delimitado. Então seria importante que nós tivéssemos indicadores de qualidade, indicadores que fizessem a normatização do atendimento do serviço. Inclusive, o ano passado, a Câmara fez uma série de encontros aqui com representantes da Sabesp para cobrar essas prestações de contas. Como é que a população pode ter acesso a esse documento numa linguagem simples? A Sabesp entrega relatórios para a Prefeitura. Eles são entregues normalmente com 180 dias de prazo após feita a verificação. O que, de certa forma, descaracteriza o documento, porque 180 dias há diversas mudanças climáticas, mudanças de despejo de esgoto. Até é interessante citar, 60% da água coletada vem do Paraíba, os outros 40% de poços artesianos, né? Então você tem, e a limpeza desses poços, como é que acontece, tudo isso, todas essas informações, a Sabesp passa num tempo que a gente quer reduzir. Agora, é interessante que, assim, passa para a Prefeitura. Se a Câmara pede, nem sempre ela fornece, né? E o morador, o munícipe, se ele quiser informação, basta ele protocolar um pedido na Prefeitura, na Secretaria de Obras, que são documentos públicos, ele vai ter acesso. Além disso, a Sabesp também distribui folhetos, onde ela coloca os resultados das suas pesquisas, enfim. São muito técnicos, são de difícil compreensão para a população, né? O que eu acho que é fundamental é assim, o morador, não vou nem falar população, o morador, ele abre a torneira da casa dele e ele sente a quantidade de cloro que tem ali. O grande indutor dessa relação entre a Sabesp e o morador é a percepção do morador, é o que a satisfação dele, né? Propriedades organolépticas. Ou seja, agora, nos assusta, e a mim particularmente assusta, que quando você recebe uma pesquisa de satisfação da Sabesp, o morador reage de uma forma muito positiva. Então, isso acaba contradizendo... A Sabesp chegou a informar que a última pesquisa teve um índice de aprovação de 85%. Isso. Então, isso acaba contradizendo a realidade do dia a dia. Quer dizer, o resultado da pesquisa de satisfação é incoerente com a reclamação do dia a dia da população. Mas vale ressaltar o que o professor disse no início da programação, de que a cidade de São José dos Campos é uma cidade diferenciada. Se a gente for olhar, comparar até mesmo no estado de São Paulo, a cidade diferenciada. Verdade. Então acontece, eu sou joseense, nós somos um povo bem exigente, nós exigimos muito até do poder público, nós somos politizados, nós temos toda uma cultura diferenciada. A Bia falou sobre a questão da Sabesp. A Sabesp no ano passado veio em algumas reuniões com os vereadores, ao pedido da comissão daqui da Câmara, e eles apresentaram para a gente alguns resultados de satisfação, alguns resultados pendentes, algumas questões de melhorias de infraestrutura. Eles fizeram uma apresentação ampla, bem ampla até, para todos os vereadores, responderam vários questionamentos de vereadores. Eles, toda vez que procurados, sempre se colocam à disposição. O engenheiro Vilela é uma pessoa muito solícita nas demandas que às vezes precisam ser atendidas. Então isso aí eu quero deixar bem claro também, senão a gente vai parecer que estamos aqui só crucificando. Eu acho que o nosso papel... Acho que essa percepção da população tem a ver com isso. Exatamente. Quer dizer, eu saio de São José, eu vou para outro município,
e eu percebo as Percebe. diferenças. Se eu mudar de estado, se eu sair do estado, inclusive, Nossa, né, é gritante. é muito clara a diferença de qualidade que a gente tem aqui. Então talvez a percepção de 85% de satisfação esteja relacionada a essa percepção do que é que São José em relação aos demais. Exatamente. Né? E aí não entram essas demandas mais localizadas ou pontuais que a gente vivencia. Né? Um outro problema, inclusive, eu queria citar, a gente levou isso para o Conselho, são as ligações de esgoto na drenagem pluvial. Então Muito comum. O cheiro de esgoto que vem das redes pluviais, né? E que é uma demanda que a gente tem que endereçar para a Sabesp, enfim, tem que saber como lidar com isso. Só uma última para a gente encerrar definitivo, é a questão dos canais de comunicação da população com a Sabesp. A Sabesp afirma que hoje já tem uma agência no próprio Poupatempo, tem uma agência virtual e o 0800. Mas onde vocês estão propondo ampliar ainda mais esse canal de comunicação? O que nós gostaríamos de deixar de recado para a população, você que está me ouvindo, registre sempre no 156 o seu pedido. É fundamental para nós da Prefeitura que a reclamação tenha um registro oficial. E esse registro oficial acontece no 156. Às vezes as pessoas fazem reclamações dizendo, mas o 156 nem sempre resolve e tal. A verdade é que hoje nós temos um índice de 80% de atendimento das reclamações do 156. 80% é sempre atendido. Esses 20% que às vezes escapa, acaba tendo um peso grande, porque, como ensina a propaganda, é assim, quem fala mal para muitos. E quem fala bem para poucos. Então, eu digo assim, apesar de a percepção às vezes ser desconfortável, o 156 é um canal fundamental para que a Prefeitura possa trabalhar com qualidade em cima dos problemas da Bacana cidade. se conseguisse fazer a integração, né? Porque a Sabesp também tem um canal dela, que além do 0800 tem o 196, se eu não me engano. E pudesse ter essa integração do 56 com o 196, essas reclamações aí, para a gente poder ter... Nós tentamos, né? Fizemos várias reuniões com a Sabesp, onde foi proposto que o 156 se integrasse ao 0800 da Sabesp. Infelizmente, não conseguimos concluir o processo, por quê? Porque a Sabesp queria ver todas as informações do 156, mas não queria repassar as do 0800 para nós. Então, nós dissemos, não, tem que ser uma corrente de mão dupla. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e cada um tem 1 minuto para suas considerações finais. Vou começar com o professor Wilson. Bom, eu agradeço aqui a oportunidade, eu acho que é um tema especial para a gente debater, um momento oportuno. Então nós temos aí 2 vertentes, a retomada do Conselho Municipal de Saneamento e a questão da revisão tarifária. Eu acredito que o Conselho tem a sua participação nesse processo. Ela é diferenciada um pouco da participação da população, que tem as suas reclamações e tem alguns canais para fazer valer essas reclamações. Um deles é o 56. A Prefeitura, de posse desse conjunto, ela pode também estabelecer algumas regras, ampliar as regras para que essa questão contratual entre população, prefeitura e companhia de abastecimento seja melhor encaminhada. Né? Então, e vejo boas possibilidades para que uma revisão de contrato possa aprimorar, possa melhorar a relação que nós temos com a companhia de saneamento. Renê? Eu queria agradecer também a participação, a oportunidade, principalmente para que possa passar para a população o entendimento de como funciona essas relações entre a concessionária e o serviço prestado, enfim, a qualidade e tudo. Fico muito lisonjeado de estar atuando diante dessa diretoria que me parece ter um peso muito grande em termos dos serviços públicos prestados na cidade, né? E temos aí, o que eu posso dizer é que nós temos nos dedicado bastante a melhorar esses serviços, temos contado com os vereadores que têm nos ajudado muito na cobrança da qualidade do serviço das concessionárias na cidade e parabenizo aí a TV Câmara por levar debates desse tipo que esclarece bastante a população. Obrigada, Renê. Vereador?
agradecer a programação, agradecer a honra de estar ao lado do professor Wilson, estar aqui do lado do mestre Renê, e a população pela participação que você tem tido. Acho que a TV Câmara tem sido esse canal participativo aí que tem dado essa oportunidade de conhecimento, essa oportunidade de comunicação, essa oportunidade de interação entre o poder público e a população. E parabéns pela programação da TV Câmara. Ok, obrigada. Nós debatemos no Cidade em Foco de hoje as políticas públicas de atendimento ao abastecimento de água e ao saneamento básico. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.